A emoção é muito forte em poder representar a cidade de Campinas nessa sessão solene de 250 anos, de homenagem aos 250 anos da cidade. Primeiro, demonstrar gratidão ao deputado federal Jonas Donizete, que há 4 anos atrás confiou na minha pessoa e nessa dupla, eu junto com o Vandão, e nos apoiou naquela trajetória. E quero também, deputado, parabenizá-lo por essa iniciativa de fazer essa sessão solene, de trazer para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, esse reconhecimento da cidade de Campinas. E também estendo esse agradecimento ao projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados, que declara Campinas como capital nacional da ciência, da tecnologia e da inovação. Isso, sem dúvida, reconhece todo esse ecossistema de inovação e de tecnologia que a cidade tem e que muitas vezes não é reconhecido. E esse projeto, sem dúvida, faz justiça à cidade de Campinas. Campinas, no meu entendimento, nasceu da necessidade, da fé e da paixão. Da necessidade de um local para os tropeiros, há mais de 250 anos atrás, que partiam para os estados de Goiás, Mato Grosso, o chamado Caminho dos Goiáses, e paravam ali onde se tornou Campinas para descansar. Ali logo se tornou um povoado, e esse povoado hoje é uma cidade das mais importantes do país e que muito me honra representá-la como prefeito. Da fé, porque foi em 14 de julho de 1774 que teve uma missa ali próxima hoje à Igreja do Carmo, onde a cidade nasceu. E da paixão. Da paixão é a paixão que nós desenvolvemos pela cidade de Campinas. E eu comecei a ficar apaixonado por Campinas antes de conhecer. Meu pai era advogado e um pequeno produtor de café, um pequeno cafeicultor. E toda vez que ele ia plantar uma lavoura de café, ele falava: essas mudas foram desenvolvidas em Campinas, no Instituto Agronômico de Campinas. E me falava que Campinas era a cidade de Carlos Gomes, Campinas era uma cidade de referência na área da saúde, já na época falava muito das pesquisas na área agrícola, e meu pai sempre dizia: se um dia você puder, você vai estudar em Campinas. E quis o destino que eu passei em 2 faculdades de medicina, uma faculdade em Catanduva, que ficava até mais perto de Pedregulho, cidade que eu nasci, e Campinas, na PUC. E meu pai disse: não tem dúvida, apesar de Catanduva ser uma cidade mais perto, você vai para Campinas. E aí eu cheguei aqui já apaixonado por essa cidade que há 250 anos está à frente do seu tempo, que há 250 anos faz história na cultura com Carlos Gomes, faz história na pesquisa com o Instituto Agronômico de Campinas, que foi inaugurado por Dom Pedro II, e que faz história hoje com o reconhecimento que a cidade tem de ser uma cidade da ciência, da tecnologia e da inovação. E é uma cidade que tem características que sem dúvida são marcantes. É uma cidade democrática, uma cidade acolhedora, que me acolheu há 42 anos atrás e me deu a oportunidade de ser prefeito. É uma cidade que reconhece o seu passado, mas olha para o futuro. Olha para o futuro com um projeto de uma área de mais de 17 milhões de metros quadrados, dedicado ao desenvolvimento sustentável, à inovação e à tecnologia. É uma cidade que foi reconhecida há poucos meses como a capital do saneamento, sendo a cidade que ganhou o prêmio de campeã de saneamento entre as que têm mais de 500 mil habitantes. É uma cidade que, sem dúvida, faz história atualmente e sinaliza para o futuro. Na minha opinião, não há um futuro de mais igualdade em nosso país se não investirmos em ciência, se não investirmos em tecnologia e inovação. A revolução tecnológica que o mundo vive hoje passa pela produção do conhecimento, passa pela pesquisa e passa pela inovação. Senão o país perde o bonde da história. E Campinas é a referência do país na inovação, é a referência na ciência e na tecnologia. Por isso, parabéns, deputado Jonas Donizete, por trazer
a comemoração dos 250 anos de Campinas nesse reconhecimento aqui na Câmara dos Deputados. Sem dúvida, é uma posição que a cidade merece, ser reconhecida no Planalto Central, na sede do Poder Legislativo do país, como 250 anos de uma história fantástica. Tenho certeza que nos próximos 250 anos, a contribuição da cidade de Campinas será marcante, não só marcante para a própria cidade, para a sua população, mas marcante para o Estado de São Paulo, marcante para o país. Apontamos na cidade para um futuro de um desenvolvimento sustentável, de um futuro de um desenvolvimento que gera igualdade de oportunidades e reduz a desigualdade social. Esse é o nosso desafio. Implementamos um programa chamado Espaço do Amanhã, que vai zerar a fila de creches no município de Campinas, que era uma fila histórica e que muitas vezes não permitia que todas as crianças tivessem uma educação infantil de qualidade. E aí começava na primeira infância a desigualdade. Com essas 16 creches, nós teremos as condições de dar uma educação infantil de qualidade para todas as crianças de Campinas, independente da sua classe social. Estamos enfrentando a histórica fila da habitação popular em Campinas, que caiu de 42 mil unidades para menos de 18 mil. Um avanço também fundamental na construção da cidadania da população de Campinas. Olhando para a sua cidade e contribuindo, olhando para a sua população, para melhorar a qualidade de vida dos mais de 1.100.000, 1.200.000 campineiros, mas contribuindo com o país na inovação, contribuindo com o país na pesquisa, na ciência. É assim que Campinas chega aos seus 250 anos. O professor Germano colocou muito bem os desafios que a cidade passou para chegar aos 250 anos no ponto que chegou. Mas a cidade que quase sumiu do mapa com a epidemia de febre amarela no final do século XIX, ressurge nessa potência dos anos 2024 como uma das cidades mais importantes e reconhecida por essa Câmara Federal como a capital da ciência, como a capital da tecnologia e como a capital da inovação. Tivemos uma feira de tecnologia, um evento de tecnologia dos mais importantes do país há poucas semanas atrás. Sem dúvida, mostrou para o país todo o nosso ecossistema de inovação, de tecnologia, que sem dúvida a cidade tem orgulho. Por isso, nesses 250 anos, vai aqui um depoimento pessoal de gratidão, de emoção. Eu cheguei em Campinas em 82 para estudar medicina e nunca esperava estar hoje, deputado Jonas, aqui na Câmara dos Deputados, representando a cidade nos seus 250 anos. Me honra muito, mas me dá uma responsabilidade cada vez maior de fazer o melhor por essa cidade, porque, sem dúvida, Campinas merece todo o esforço e dedicação de cada um de nós. E nós temos tentado, e eu sou testemunho de todo o esforço que a cidade faz e suas lideranças para que a cidade seja cada vez uma cidade mais justa, uma cidade mais igual, uma cidade que colabora com o país para o desenvolvimento de toda uma nação. Por isso, venho aqui agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, todos aqueles que acertaram a sua agenda, fizeram um esforço para estar aqui nesse dia histórico, nesse dia que uma cidade como Campinas vem comemorar, vem numa sessão solene falar dos seus 250 anos, falando do seu passado importante, mas sem dúvida sinalizando para um futuro brilhante. Deputado Jonas, mais uma vez agradeço a sua iniciativa de ter proposto essa sessão solene. Agradeço também a iniciativa do projeto já aprovado nessa Câmara de declarar Campinas como a capital nacional da pesquisa, da inovação e da tecnologia, e agradeço a todos que vieram aqui. Para mim, será um dia histórico e a cidade de Campinas, pela primeira vez na sua história, tem aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, um reconhecimento e também uma comemoração no centro do Poder Legislativo do país.
Obrigado a todos, parabéns Campinas, parabéns a uma cidade que tem de tudo isso, mas tem uma coisa que é melhor do que todas e que faz de Campinas a cidade que é a força empreendedora do seu povo. É a força do povo de Campinas, da sua população, que constrói essa cidade melhor a cada dia. Parabéns Campinas, 250 anos, e parabéns a toda a força empreendedora do seu povo. Muito obrigado.